Empresários de Ribeirão investem na restauração do famoso palacete Camilo de Matos. Localizado no centro, o sobrado estava fechado desde que foi tombado em 2008. Por lá, os trabalhos já começaram, mas ainda sem a ideia final do que o prédio vai abrigar. A parte externa do palacete Camilo de Matos, localizado no cruzamento das ruas Duque de Caxias com Tibiriçá, no coração do centro, é bem conhecida pelos ribeirão-pretanos. O imóvel tombado pelo Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural do município permaneceu fechado desde 2008. Movidos pela valorização do quadrilátero central como um patrimônio do cidadão, empresários tiveram interesse em assumir a restauração. Não existe lugar no mundo que não se valorize o centro. Você quer conhecer uma história, um país, uma cidade, como ele vive, como realmente as pessoas vivem, você vai num centro revitalizado. Na hora que nós pusemos as coisas no papel, mandamos a proposta por escrito, eles deram a credibilidade para nós, nos identificamos, mostramos quem nós éramos, isso aí foi tudo bem. Os trabalhos já tiveram início pela limpeza, uma fase chamada consolidação. E a surpresa é que grande parte das características da época da inauguração ainda parecem intactas, o que contribui muito para o processo de restauração, que é diferente de uma simples reforma. Depois de quase uma semana de limpeza, ainda o estado é esse aqui. Já dá para a gente começar a identificar os materiais. A cada descoberta aqui dentro, a gente não tem como não se emocionar, né? Porque nelas estão contidas traços da nossa história, traços da nossa arte, da nossa arquitetura, do nosso povo, da nossa cidade. Em um dos corredores do casarão, a gente se depara com as marcas de um incêndio que tomaram do teto até a parede toda. Apesar de ter sido conservado durante esses anos, o palácio sofreu algumas invasões. O maior desafio que a gente está tendo hoje aqui é o morador de rua ou a pessoa que queira entrar aqui. Então é 24 horas de vigilância no total, um descuido. Essa noite nós já demos um descuido, já dormiu 3 pessoas aqui dentro. Uma primeira intervenção vai ser no telhado, um tipo de prevenção para que possíveis chuvas não venham a deteriorar o patrimônio. Ainda não foi informado o valor da venda e nem qual atividade será realizada no palacete quando tudo estiver pronto. Para o arquiteto que está acompanhando cada detalhe da restauração, a iniciativa privada só vem para somar. A iniciativa privada ela é ágil, né? Ela é ágil, então a gente consegue, num tempo real, uma transformação com um custo menor. É outra questão que, ao longo do tempo, todos vão perceber, né? Thaís Mantoani para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, André Costa traz mais informações. André? Importante essa revitalização, né, Pussi? Para falar mais sobre isso, nós convidamos o historiador Sérgio Campos Gonçalves. Sérgio, qual a importância do palacete para Ribeirão? Boa tarde para você. Muito boa tarde. Bem, esse palacete, ele é um elo do passado que tornou Ribeirão Preto o que essa cidade é hoje. Essa cidade com uma economia dinâmica, baseada em comércio, com vários setores de importância na economia. Bom, naquela época, quando o palacete foi construído, foi na década de 1920, no começo da década de 1920. E naquela época, Ribeirão Preto produzia café de maneira muito importante para a economia do Brasil e para exportar para o mercado internacional. E essa importância econômica também acabava criando uma importância política, porque naquela época alternavam no governo do Brasil, naquela época da República Velha, governantes do estado de Minas Gerais e de São Paulo. E esse esquema de alternância de poder foi desconstruído pela Revolução de 1930, que colocou Getúlio Vargas no poder. E também pela quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Então, esse último suspiro desse tipo de organização política e econômica, a gente tem como elo o palacete Camilo de Matos. Então ele não tem importância apenas como patrimônio arquitetônico, mas também como um patrimônio histórico do elo que tornou Ribeirão Preto o que ele é hoje. É possível reviver aspectos antigos do tempo em que o palacete era a casa de Camilo de Matos? Com a revitalização, espera-se que sim, que o palacete seja motivo de rememoração daquela época, que seja pretexto para ensinar para a cidade, tanto para os alunos quanto para os cidadãos em geral, a importância histórica daquele lugar e como a cidade se tornou o que ela é hoje. E a restauração é um passo importante para a história de Ribeirão Preto. Veja bem, a restauração desse palacete é fundamental, simplesmente porque sem a restauração ele estava condenado a sumir do mapa.
né? Então, o palacete, sem a restauração, estava à mercê da deterioração que o tempo causa, inevitavelmente, a todos os prédios públicos. E todo o centro ele é beneficiado com uma ação como essa? Acredito que sim. O palacete está numa localização privilegiada no centro de Ribeirão Preto. Ele está olhando ali a Praça 15 de Novembro. Então, provavelmente, qualquer atividade que se fizer de restauração ali, imediatamente vai tornar esse prédio um cartão postal da cidade de Ribeirão Preto. Utilizar o prédio tombado para fins comerciais é considerado uma boa ideia? Talvez seja a única saída, a saída inevitável para que esse prédio continue a existir. Para que esse prédio tombado tenha uma função na economia da cidade. Provavelmente, de outro modo, sem que o interesse econômico contemplasse a função da importância histórica desse prédio, talvez sem isso ele não seria restaurado. A expectativa pela restauração pode motivar a iniciativa privada a fazer o mesmo em outros prédios tombados pela cidade que estão sem manutenção? Tomara que sim. Essa crítica de que prédio tombado não necessariamente tem função econômica, geralmente é empregada para deixar esses prédios abandonados. Agora, é um bom exemplo que esses empresários estão fazendo, e não só porque é do interesse do patrimônio histórico, mas é que é uma boa saída. Então, a arquitetura também é empregada de modo a influenciar o mercado, a atrair negócios para aquele lugar. E acredito que isso vai ter sucesso. Sérgio, obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto, Pussi, com outras informações. Ok, André.